Se pensar em algo como o tipo de chapéu cônico, teria um círculo como base e chegaria ao ponto. Ou poderia virar de ponta cabeça com um cone de sorvete. Ele ia se parecer mais ou menos assim, ó, que seria a base superior e ia descer para um ponto. A área da base, a forma para encontrar o volume de um cone é muito interessante. Simplesmente multiplicar as alturas vezes π vezes o raio ao quadrado e multiplicar pela altura. Eu preciso saber que a área de um cone, o volume de um cone, eu sei que o cone é um terço do volume desse cilindro aqui, que é basicamente o que eu poderia pensar nesse cilindro, que esse cilindro aqui é um limitador ao seu redor. Por que isso? Porque o que eu acho mais fácil aqui, o volume do cilindro é algo muito intuitivo. Você pega a área da base e multiplica pela altura. E daí o volume do cone é apenas um terço disso, do cilindro, que é π, a base dele é π, vezes raio ao quadrado, e vou multiplicar pela minha altura. Então, eu acho o meu volume. E do cone, se o cone é um terço do cilindro, então eu coloco um terço na frente, um terço, e vou multiplicar por π, o mesmo, ó, a mesma regra. Multiplicar pelo π, vezes o raio ao quadrado, e vezes a altura. Eu sei que um cone é um terço do volume do cilindro. Por isso que eu coloco um terço. Veja só. Uma lanchonete serve açaí em dois tipos diferentes de copos, sendo um com formato de cone e outro com formato de cilindro, ambos retos. Os copos são preenchidos até determinada altura, conforme está representado no desenho abaixo. Então, eu tenho esse cone aqui, que eu tenho aqui, a altura dele é de 12 centímetros, e eu tenho o meu raio, que é de 5. E tem o segundo copo, que ele dá a altura dele aqui, enquanto ele está cheio, 10 centímetros, e ele me dá o meu diâmetro, que é 8 centímetros. Eu sei que eu vou precisar do meu raio, vai ser 4. Vamos lá. Eu sei que o cone é um terço do volume do cilindro, então por isso que eu vou botar na fórmula um terço na frente, e vou colocar a fórmula do cilindro, a base. A base vezes a altura. Então, vamos colocar um terço. Quem é o raio? 5 ao quadrado. E quem é a altura? 12. Então, aqui vai ser 25 vezes 12. Então, esse 12 aqui eu já vou dividir pelo 3, que dá 4. 25 vezes 4. Achei 100 π. Então, agora eu vou colocar a fórmula do cilindro, que é, para achar o volume, é π vezes raio ao quadrado vezes h, vezes a altura. Então, aí, quem é o raio? Aqui está em diâmetro, então eu sei que a metade do diâmetro é o raio. Então, vai ser 4 ao quadrado vezes 10 de altura. Então, 4 vezes 4, que dá 16 vezes 10, vai dar o quê? 160 π. Então, eu sei que ele pergunta, a quantidade de açaí contida no copo 2 supera a quantidade do copo 1. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir o 100 π por 160 π, que dá 60 π. Ele diz o probleminha, que está aqui bem clarinho, que você vai usar o π, você vai usar 3,14, representar o π com 3,14. Então, vamos pegar e fazer o quê? 60 vezes 3,14, que dá aqui 188,4 centímetro cúbico. Resposta letra B. Vamos um exemplo. Um cone possui um diâmetro de base medindo 24 centímetros, geratriz de 20 centímetros e altura igual a 16 centímetros. Então, eu tenho aqui, veja só, do cone. Eu tenho a altura, eu tenho um raio da base e tenho a geratriz. Então, isso daqui dá um triângulo, ó, que eu posso trabalhar o teorema de Pitágoras. A minha hipotenusa sendo a geratriz e os meus catetos, a altura e meu raio. Então, ele diz
Um cone possui diâmetro de base medido de 24 centímetros, geratriz de 20 centímetros e altura de 16 centímetros. Determine a área total e seu volume. Então, eu tenho a área da base. A área da base é o quê? Π, porque é circular, π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? O raio é 12. Ele disse que ele me deu em forma de diâmetro. Ele me deu todo aqui. Mas eu sei que o diâmetro, o raio é a metade, então é 12. Já coloquei 12. Então, 12 ao quadrado, 2 vezes 12, 144 π centímetro quadrado. Vamos analisar a área lateral. A área lateral, você precisa saber que é π vezes o raio, vezes a geratriz. Então, quem é meu raio? 12. Quem é a geratriz? 20. Então, eu vou multiplicar os dois, dá 240 π centímetros quadrados. Agora, eu vou ver a área total. A área total é a área da base e a área lateral. Eu acabei achando a área da base, que é 144, e vou somar com a área lateral, 240, que dá 384 π centímetros quadrados. Agora, eu vou ver o meu volume. O volume, eu sei que um cone, ele tem 1/3 do volume do cilindro. Então, 1/3 na frente, e eu coloquei essa mesma fórmula aqui. Eu coloquei 1/3, porque eu estou trabalhando com cone. Então, é 1/3. Quem é a área da base? 144, e a altura? 16. Então, aqui eu vou pegar 144, vou dividir por 3, que dá 48 π. 48 vezes 16 dá 768 centímetros cúbicos. Agora, isso é simples. Calcule o volume do cone. Eu tenho aqui o raio e a altura. Eu vou colocar aqui, né, que eu sei que o cone é 1/3 do volume do cilindro, então vai ser 1/3 do volume do cilindro, e vou colocar π vezes raio ao quadrado vezes altura. Quem é o raio? 6. E quem é a altura? 8. Então, eu vou só fazer a multiplicação aqui. 6 vezes 6 dá 36, vezes 8. Então, aqui eu já acabo, 36 dividido por 3, eu já coloco 12. 12 vezes 8, 96 π. Então, achei o meu volume.